que você vê isso, Thales? Quer dizer, eles fizeram toda uma estratégia, enrolaram ali o TCU enquanto executavam uma operação para trazer de volta as joias. Isso pode trazer alguma complicação a mais para eles, essa informação ou não? Essa informação só traz ainda mais a indignação da sociedade brasileira, hein? Olha, traz mais certeza de que ele sabia o que estava fazendo. A pergunta é: por que o Bolsonaro tentou vender escondido as joias nos Estados Unidos? Porque ele sabia que cometia uma ilegalidade. Não dá para ele dizer que demorou a entregar as joias por culpa da burocracia do Tribunal de Contas da União. Dizer que não sabia como fazer foi uma evidente manobra para ganhar tempo. Até as avestruzes do Palácio do Planalto e do Palácio Alvorada sabiam que as joias, pelo seu alto valor, não pertenciam ao presidente. Qualquer servente do palácio sabia disso. Bolsonaro também não precisava perguntar ao TCU como devolver as joias. As trocas de mensagens reveladas pela Polícia Federal mostraram que um assessor já havia informado ao Mauro Cid de que o material tinha que ficar sob a guarda do Planalto. Se o Bolsonaro não sabia, o que é pouco provável, bastava ele perguntar ao seu ajudante de ordens. Tudo tem cheiro e jeito de disfarçatez. Como dizia o ex-governador Leonel Brizola, se tem cara de jacaré, pele de jacaré e dente de jacaré, pode apostar, é um jacaré. Jacaré, é isso? Não é uma joia, é um jacaré. Ai, ai. Não, e eu acho que é isso, né? Porque todo o roteiro, né, Josias, ele vai ficando mais detalhado, porque, nossa, isso daí vai ter que sair um filme disso daí, porque realmente é muito forte. Imagina, você tem toda uma operação em andamento fora do país, enquanto outros vão enrolando o TCU, e aí vai tentando recomprar, dificuldade de conseguir recomprar essas joias. Enfim, é um roteiro fortíssimo aí que pode virar um bom filme. Ó, 8 horas e 15 minutos e a gente acompanha também as novidades relacionadas ao COAF, porque o COAF identificou uma movimentação atípica e incompatível na conta de também um auxiliar de Bolsonaro. É do sargento do Exército Luiz Marcos dos Reis, que atuava como supervisor de ajudância de ordens de Bolsonaro. Bom, o que eles descobriram? O órgão de inteligência financeira verificou que o militar movimentou 3.300.000 reais, 3.300.000 reais, entre fevereiro do ano passado e maio desse ano, quando ele já não era mais presidente, o Bolsonaro. O sargento recebeu dezenas de depósitos e foi repassando isso para o ex-chefe, que é o tenente-coronel Mauro Cid, que está preso desde maio. Aliás, ele também está preso, o sargento, né? Ambos estão presos por causa dos cartões de vacinação, nem é pelo caso das joias. Bom, somadas essas movimentações consideradas atípicas de Luiz Marcos dos Reis e de Cid, o valor chega a 7 milhões de reais. 7 milhões de reais. Segundo o portal da Transparência, o sargento recebe hoje uma aposentadoria do Exército no valor bruto de 12 mil reais. E aí a gente está falando de uma movimentação de 7 milhões de reais no total. Segundo a denúncia, Bolsonaro e auxiliares levaram do Brasil, no avião presidencial, pelo menos 4 conjuntos de bens recebidos pelo ex-presidente em viagens internacionais na condição de chefe de Estado. Venderam por lá e depois tiveram que ir buscar, depois que o escândalo estourou aqui no Brasil. E aí, hein, Josias, o que traz esse ingrediente a mais nessa novela? Esse caso das joias, Fabiola, fez do Bolsonaro um representante típico da política patrimonialista, né? Grosso modo falando. Ele virou uma caricatura burlesca de si mesmo. De tanto mentir, o Bolsonaro assumiu a missão inconsciente de se desnudar, como quem desvenda os próprios crimes, cometendo esses crimes com muito desmazelo, né?
Enquanto ele enganava o TCU, ludibriava o TCU, ganhava tempo, o Mauro Cid recuperava uma parte das joias nos Estados Unidos e a coisa ficou escancarada, o desejo de ser apanhado ficou evidente quando entrou em cena o Frederico Wassef. Na definição da Polícia Federal, o advogado de bolso da família Bolsonaro estrelou uma operação resgate. Enquanto o Bolsonaro enrolava lá o TCU, ele recuperou o relógio Rolex que foi presenteado pela ditadura saudita e vendido como muamba nos Estados Unidos. Operação Tabajara seria um nome mais apropriado, porque o Wassef foi menos cuidadoso nesse episódio do que quando ele abrigou num imóvel em Atibaia o operador de rachadinhas Fabrício Queiroz. A polícia demorou quase um ano para chegar ao Queiroz, lá no imóvel do Wassef. Essa arapuca das joias durou menos. Mal comparando, Fabiola, o Wassef faz lembrar um personagem encarnado pelo ator Harvey Keitel no filme Pulp Fiction, do Quentin Tarantino. Esse personagem, que foi apelidado no filme de The Wolf, o Lobo, era um sujeito que era acionado sempre que era necessário limpar o sangue, apagar os rastros de um crime. A diferença é que, no caso das joias, o Wassef deixou pelo caminho tantas pistas que ele subverteu os métodos clássicos de acobertamento. A alma desse negócio é o segredo. E o Wassef se exibiu até em mensagens de aplicativo. De volta ao Brasil, ele combinou com o coronel Mauro Cid, o coronel muambeiro, a devolução da mercadoria do Rolex na hípica de São Paulo. E essas mensagens foram recuperadas no celular do Mauro Cid. Depois que foi pilhado, o Wassef jurou, numa nota, que nunca vendi, nunca ofereci, nunca tive posse de joias. E, por mal dos pecados, a Polícia Federal apalpou um recibo de compra do relógio com o nome do Wassef. Esse recibo, inclusive, foi entregue lá no TCU. Então, desatento aos detalhes, esse lobo do Bolsonaro revelou que no mundo do crime ninguém está mais só do que quando mal acompanhado. O Wassef transformou, Fabiola, o Bolsonaro num suicida didático, aquele suicida que comete os crimes e deixa um rastro de pistas para que a polícia o desmascare. Então, perderam o tempo do país, desperdiçaram o tempo dos ministros do Tribunal de Contas, mas aos pouquinhos os crimes vão sendo desvendados. E a gente acompanha também as novidades relacionadas ao COAF, porque o COAF identificou uma movimentação atípica e incompatível na conta de também um auxiliar de Bolsonaro. É do sargento do Exército Luiz Marcos dos Reis, que atuava como supervisor de ajudância de ordens de Bolsonaro. Bom, o que eles descobriram? O órgão de inteligência financeira verificou que o militar movimentou 3 milhões e 300 mil reais, 3 milhões e 300 mil reais, entre fevereiro do ano passado e maio desse ano, quando ele já não era mais presidente, o Bolsonaro. O sargento recebeu dezenas de depósitos e foi repassando isso para o ex-chefe, que é o tenente-coronel Mauro Cid, que está preso desde maio. Aliás, ele também está preso, o sargento, né? Ambos estão presos por causa dos cartões de vacinação, nem é pelo caso das joias. Bom, somadas essas movimentações consideradas atípicas de Luiz Marcos dos Reis e de Cid, o valor chega a 7 milhões de reais. 7 milhões de reais. Segundo o portal da Transparência, o sargento recebe hoje uma aposentadoria do Exército no valor bruto de 12 mil reais. E aí a gente está falando de uma movimentação de 7 milhões de reais no total. Quer dizer, não é compatível com o salário recebido, né, Josias? Qual é aí o risco disso? O que isso indica? Quais são os indícios? Nós vamos ter que aprofundar essas investigações, né, porque é muito dinheiro, né? Agora vai se compreendendo
aos pouquinhos, porque o Bolsonaro sempre sustentou a tese segundo a qual nunca houve um golpe em 1964 e que os 20 anos de ditadura foram só um mal-entendido. O Bolsonaro negava a ditadura, negou a ditadura, porque ele sonhava em formar um governo militar privativo. Ele se serviu dos quadros das minhas Forças Armadas para aplicar os seus próprios golpes. A julgar pela movimentação bancária dessas patentes inferiores, as transações dessa facção fardada resultaram em lucros superiores, deram resultados superiores. Na companhia do Bolsonaro, os militares não salvaram a pátria, mas enquanto ajudavam ali o capitão a combater os neocomunistas, eles se meteram em negócios que deram dinheiro, deram muito dinheiro, deram dinheiro demais. Criado para farejar aí movimentações financeiras atípicas, o COAF pescou nessa sua penúltima descoberta esse trânsito, 3,3 milhões pela conta desse segundo sargento do Exército, né, o Luiz Marcos dos Reis, que é até um personagem subalterno nesse enredo todo, né? E aí, quando se verifica que o sargento Reis tem um rendimento mensal de uma aposentadoria de R$ 12 mil, então o COAF não teve outra alternativa senão vincular esses milhões que transitaram na conta do sargento ao crime de lavagem de dinheiro. Então, sob o Bolsonaro, esse Reis ele era supervisor da ajudância de ordens, estava subordinado ao tenente-coronel Mauro Cid, um ajudante de ordens cujo salário de 26 mil também destoou dos 3,2 milhões de reais que o COAF descobriu circulando ali pela sua conta bancária entre saques e depósitos. A exemplo do Mauro Cid, esse Luiz Reis, ele foi preso por conta de um envolvimento no caso da fraude dos cartões de vacina do Bolsonaro, da filha dele, a Laura. Ambos estão encrencados também num inquérito que apura a suspeita de uso de verbas públicas para custear as despesas de madame, as despesas da então primeira-dama Michele Bolsonaro. Nessa apuração, inclusive, foram detectados, o COAF identificou depósitos do sargento Reis para o coronel Cid. Esses depósitos foram 4 depósitos, somavam 72 mil reais. Descobriu-se também uma coisa meio esquisita, um aporte feito para o sargento Reis, coisa de R$ 8.330, feito por uma madeireira com negócios na Codevasf, que é o ninho de traficâncias e de desvios de verbas públicas travestidas ali de emendas secretas. Os apologistas do golpe, Fabíola, do antigo golpe, dizem que o que houve em 64 foi uma revolução redentora, não um golpe propriamente. Agora, mesmo os militares que estão em litígio com os fatos, com a história, eles começam a se dar conta que no governo militar do Bolsonaro não houve só um golpe, mas uma sucessão de golpes. E o patriotismo resultou em lucros extraordinários. É preciso agora saber para onde foi esse dinheiro, de onde veio, para onde foi. Se é lavagem de dinheiro, essa higienização feita pelos militares, ela serviu a algum propósito. E a suspeita da Polícia Federal é de que o dinheiro foi lavado em nome do Bolsonaro, em benefício do Bolsonaro. Isso precisa ser muito bem elucidado, porque é dinheiro demais, Fabíola. E você, Thales, como é que você vê essa movimentação? Quem é esse sargento? Qual é o papel dele? E o que essas movimentações podem indicar? O curioso é o modus operandi, tão semelhante às rachadinhas do Fabrício Queiroz. Lembra, Fabíola? Aquele assessor do hoje senador Flávio Bolsonaro teria movimentado as tão faladas rachadinhas quando o filho do presidente era deputado estadual. Fabrício movimentava altas somas, aos poucos, que, segundo as investigações, serviriam para pagar contas do chefe, dos chefes, porque ele também teria pago outras contas da família Bolsonaro. E é de se entender por que o Bolsonaro nunca gostou do COAF.
o COAF foi quem levantou boa parte daquelas movimentações do Fabrício Queiroz. E, nesse caso agora, também é difícil acreditar que um sargento do Exército tenha ganho 3 milhões e movimentado 7 milhões em pouco mais de um ano. Creio que ele já revelou que o Mauro Cid, que mandou esse dinheiro para o Mauro Cid, não sei se já revelou que repassava esse dinheiro para o Bolsonaro, mas nenhum dos dois tem como explicar a movimentação, que no total é 7 milhões. De qualquer maneira, o Bolsonaro vai acabar tendo que explicar esse gasto, que se soma a outros tantos gastos do presidente, do ex-presidente, um cartão de crédito, etc., né? Notinhas fiscais em passeatas, em motociatas, etc. Então, no final das contas, tudo isso vai obrigar o Bolsonaro a ter que explicar de onde veio esse dinheiro e para onde foi.